Bom, 3 em 1 não poderia começar de outro jeito, nós vamos falar do assunto do dia, a grande surpresa, né, que pegou muita gente de surpresa, será? Foi o anúncio de Joaquim Barbosa, ele não vai mais disputar a presidência da República. A gente nem sabia se ele ia, mas enfim, ele já anunciou isso. Quem acompanhou tudo desde o anúncio pela manhã e faz um resumo já um pouquinho sobre a repercussão também, é o Vitor Brown. Fala, Vitor! Pois é, Patrick, esse anúncio foi feito hoje de manhã pelo ex-ministro em uma postagem no Twitter. Joaquim Barbosa escreveu o seguinte: está decidido, após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão estritamente pessoal. A gente lembra que no começo de abril, Joaquim Barbosa se filiou ao PSB e isso aumentou os rumores de que ele pudesse ser o candidato do partido na disputa à presidência. Também havia muita especulação sobre a formação de uma chapa com a ex-senadora Marina Silva. À tarde, o PSB divulgou uma nota comentando esse anúncio de Joaquim Barbosa e deixou claro que foi mesmo uma decisão pessoal. O partido declarou que a reflexão de foro íntimo realizada pelo ex-ministro fez com que a candidatura não seguisse à frente, decisão que o PSB compreende, especialmente porque é personalíssima. O texto destacou ainda que com a filiação, Barbosa não assumiu obrigação de ser candidato. Vera, Andreasa, Madu, o que vocês esperam daqui para frente? Como é que fica essa corrida eleitoral agora com a saída de Joaquim Barbosa para um programa para vocês? Vera. Pois é, ela fica mais previsível do ponto de vista do establishment, o que o Andreasa tanto fala. As tentativas de que houvesse o novo na campanha, todas deram em água, Patrick. Primeiro, Luciano Huck e depois Joaquim Barbosa. Então, tem um descasamento nesse momento entre aquilo que o eleitorado diz ansiar em pesquisas qualitativas e mesmo quantitativas e aquela oferta de candidatos na gôndola. Porque o Joaquim Barbosa era um candidato que assustava os demais oponentes e era um candidato com um potencial de crescimento muito grande. Porque ele atendia a essa demanda ao mesmo tempo que trazia alguns outros atributos que não são só de um candidato midiático como Luciano Huck. Ele já foi presidente de um poder, ele tem realmente um trabalho pessoal dele de combate à corrupção, no caso do Mensalão, ele foi o relator e votou o voto vencedor pela condenação da maioria dos mensaleiros, etc, etc. Aí já chega aquele momento em que o sujeito que não é político tem a sua têmpera testada. E ele, de novo, foi mais um que refugou. Já havia refugado o Luciano Huck, já havia refugado o Bernardinho, tanto para a disputa presidencial quanto para o governo do Rio. E agora é ele. Sinal de que isso exige realmente uma certa dose de abnegação, profissionalismo, couro grosso, couro curtido, etc, etc, etc. A mim surpreendeu e aos políticos também surpreendeu a decisão dele neste momento. Por quê? Porque se imaginava que diante de pesquisas altamente auspiciosas e que poderiam melhorar ainda nas próximas rodadas, de acordo com todos os prognósticos, ele ficaria mais tempo no páreo. Ele teve reuniões na semana passada com representantes de institutos de pesquisa, com o marqueteiro que foi do Eduardo Campos, ele chegou a ter 3 reuniões, teve conversas com o presidente do partido, Carlos Siqueira, e no domingo estiveram aqui em São Paulo, Carlos Siqueira, os governadores todos do PSB, já mais ou menos pacificados que havia um Joaquim Barbosa com o qual eles teriam de lidar. Embora não fosse o candidato dos sonhos da máquina, da cúpula partidária, era um candidato com algo não desprezível, voto. Algo que pouca gente tem hoje em dia para ostentar por aí. Então, foi um alívio para os candidatos que reagiram dizendo respeito à decisão, mas na verdade estavam soltando fogos internos, porque para muitos deles cria aí uma situação melhor, e a gente vai falar disso aqui ainda. E aí eu passo a bola para os meus colegas. Pegou os PCBistas, sim, de surpresa, eles voltam meio a estaca zero para decidir o que vão fazer da vida. Você ficou surpreso, Andreasa, com a decisão neste exato momento ou não? Não diria que eu fiquei surpreso. Aqui nesse programa, aliás, e não em mais muitos lugares, nós sempre tratamos
da possibilidade Joaquim Barbosa com responsabilidade, afinal de contas o sujeito aparecia com 10% na primeira pesquisa em que foi testado, então era uma probabilidade, esse próprio número, esse próprio percentual impunha uma pressão sobre o sujeito, mas a gente sempre teve o cuidado aqui de tratar o Joaquim Barbosa, diferentemente dos demais, aliás, diferentemente do que fez o Datafolha na última pesquisa, que o colocou em 9 cenários, nós sempre tratamos como uma possibilidade, deixando sempre a margem aberta, a principal margem de análise, para que ele não fosse candidato. E aí, como a Vera disse, os seus adversários, todos dizendo que respeitam, alguns inclusive lamentando, cinicamente lamentando, mas é festa, né? É festa, porque o Joaquim Barbosa era, entre todos os outsiders testados, o Luciano Huck inclusive, era o mais ensaboado, o de mais difícil desconstrução. Muito difícil. Todo mundo com quem eu conversei, que era especialista em campanha eleitoral e em desconstrução de símbolos, apontava a dificuldade de enfrentar o Joaquim Barbosa. E veja que ele, e isso é muito importante, ele foi depositário de 10% dos votos em intenção de pesquisa, sendo um absoluto desconhecido. Isso comunica muito, e é preciso estar atento. De fato, 10% do eleitorado brasileiro consultado em pesquisa se declarou disposto a votar em alguém que absolutamente desconhece. Ou alguém conhece o Joaquim Barbosa, sabe o que ele pensa. Né? Nas últimas semanas, todo mundo, nós inclusive, especulando, tentando prospectar, inclusive em tweets do cara, algo que indicasse a sua natureza política, para que lado iria, o que pensava. É importante esse número, porque talvez esses 10% não sejam do Joaquim Barbosa totalmente. É a marca grave de uma antipolítica, de um eleitor que está em busca do antipolítico. Esse componente continua aí presente, na ausência de um outsider a ser disputado por outros. Falaremos sobre isso. Para além desses fatos, é importante dizer que a saída do Jair Bolsonaro reacomoda o cenário favoravelmente ao establishment. A sua presença é que era incômoda. Agora a tendência, segundo eu vejo, é que inclusive as conversas deflagradas a partir de então, por exemplo, a Marina Silva vai voltar para a toca. Pode apostar. E outras conversas iniciadas, inclusive no centro, e é evidente que uma vez iniciado o processo continua, mas a pressa diminui. Todo mundo começou a se mexer a partir da ameaça Joaquim Barbosa. Agora, as possibilidades de que se espere até a Copa do Mundo para se firmar alianças aumentam. Marcelo Madureira, você ficou surpreso? Qual que é a tua análise aí da Joaquim Barbosa fora do jogo? Eu fiquei muito surpreso com a súbita decisão do ministro Joaquim Barbosa. Fui surpreendido e fico tentando entender, quer dizer, ainda mais porque semana passada ele era talvez o fato novo na política, né? O resultado que ele obteve na pesquisa causou um enorme estranhamento na classe política, né? Mais que estranhamento, uma enorme apreensão até dentro do próprio PSB, né? Ele é totalmente outsider e apresentando um resultado assim para pesquisas absolutamente estrondoso, né? Feriu fundo. Aí fico tentando ver o que aconteceu. Os motivos de ordem pessoal que o doutor Joaquim Barbosa alega me parecem pro forma, né? Só o tempo realmente para esclarecer. É o que eu sempre digo, eu quero viver muito para entender, para poder ler o que se vai escrever sobre os tempos que a gente tem vivido no Brasil, né? Os estudos que vão se fazer e tal. Mas alguma coisa aconteceu no interior do universo político, né, da selva política, que fez com que o ministro Joaquim Barbosa tomasse essa decisão de caráter assim, irrevogável, súbito, pegando todo mundo de surpresa, né?
E eu, junto com o movimento que se viu, né, essa semana, eu vou confundindo, mais recente também, de aproximação do PSDB com o MDB, que eu vejo de um movimento quase que, digamos assim, de uma entente, né, de não agressão, um movimento de não agressão. E juntando com essa saída do ministro Joaquim Barbosa, para mim, o que eu vejo é que começa a haver um movimento no centro da política brasileira em busca de uma candidatura de convergência, né, que eu diria até que seria, a princípio, realmente do Geraldo Alckmin. Existe essa intenção, essa percepção. Posso estar completamente enganado. Agora, até eu só queria, concluindo o meu raciocínio aqui, o que fica claro, né, que política não é igual um computador que dá pau. Né, computador dá pau, o que você faz? Você vai, rebuta ele, né? Alt Ctrl Del, né? Ou então desliga e desliga e carrega de novo o sistema operacional e tal, e vida que segue. Política não é assim, né? A política, ela se dá, você troca do pneu com o carro em movimento. E eu acho que essa é a sinalização do que a gente está vendo hoje. Essa saída do ministro, do Joaquim Barbosa da corrida presidencial, aí o PSDB e o MDB ali meio cada um igual cachorro, um cheirando o rabo do outro, e você vê movimentações, alguma movimentação nesse sentido. O que isso vai dar? Não tenho a menor ideia. Mas que há movimento no sentido de você diminuir, pelo menos, digamos, o número de parceiros. Isso não quer dizer que diminuiu a promiscuidade, mas se diminuindo o número de parceiros, tende-se a diminuir a promiscuidade, se é que vocês me entendem. Bom, então é isso que a gente vai tratar daqui para frente, exatamente a partir das considerações iniciais da saída do Joaquim Barbosa. Ô Vera, vamos então falar do pós-Joaquim Barbosa. Quem ganha, quem perde, quem está comemorando, que análise que a gente pode fazer do jogo político a partir da saída do Joaquim Barbosa? Patrick, o Joaquim Barbosa era aquele visitante indesejado que todo mundo queria ver pelas costas, mas ninguém tinha como expulsar. Por várias razões, por esses atributos sólidos que ele detinha. Era difícil desconstruir, a gente mesmo falou isso aqui algumas vezes. Quando ele toma, por livre e espontânea vontade, a dianteira e vai embora, isso causa um alívio e descomprime o ambiente da política automaticamente. O Geraldo Alckmin é o primeiro a estar nesta situação. Veja que quando o Joaquim Barbosa entrou no pleito e na corrida, e aí eu discordo um pouco, eu acho que tinha sim um eleitorado que já estava canalizado para ele, pelo que ele é, porque ele era conhecido, tinha recall do mensalão, etc, etc, e as pesquisas mostravam isso com alguma clareza. Esse eleitorado era qual? Eleitorado de alta renda, homens de 40 a 55 anos, região sudeste, muito forte na região sudeste. Isso é um eleitorado que tem tudo para ser, em condições normais de temperatura e pressão política, simpático a um candidato do PSDB. Portanto, o Geraldo Alckmin, num primeiro momento, respira aliviado. Joaquim Barbosa representava um empecilho para ele crescer num momento em que ele precisa crescer para consolidar essas alianças que ele começa a negociar e onde ele pode crescer. Primeiro, no Sudeste. Precisa crescer aqui. Ele está com o Nordeste atravancado para ele e o Sul também pela existência do Álvaro Dias neste momento. Então, abre um corredor para ele. Corredor que para ele atravessar vai depender de uma série de outras circunstâncias. A coisa de que o Joaquim Barbosa era dado como certo, chega a ponto de pessoas com o tirocínio político de um Romero Jucá ter me dito ontem que o fato da existência do Joaquim Barbosa foi o que precipitou a conversa entre Michel Temer e Geraldo Alckmin. Por eles deixariam isso mais para frente. Tinham precipitado as coisas porque havia um Barbosa no meio do caminho. Então, foi realmente um fator de mudança nesse cenário. Se isso vai adiar essas conversas que estavam ocorrendo agora, eu acho que pode ter esse condão. Por quê? Porque o DEM tinha ficado incomodado com esse flerte entre PSDB e MDB. Isso ficou muito nítido.
Eles estavam querendo brincar de Rodrigo Maia por mais um tempo e depois vir como vice do Geraldo Alckmin. A entrada do MDB nessa equação bagunçou um pouco o coreto. E eles logo mostraram que estavam incomodados a ponto de começar a lançar esses balões de ensaio de que eles podiam ir com o Álvaro Dias e até com o Ciro Gomes, o que é risível. Né? Então, adia um pouco isso. O que o DEM está dizendo? Se o Alckmin decidir atrelar o seu destino ao Temer, isso vai ser tóxico para ele e a gente está fora. Eles dizem isso nos bastidores. Mas faz parte desse jogo aí de interesses em que os dois querem ocupar a cadeira vizinha do Alckmin. O Ciro Gomes também é outro que ganha, a meu ver, porque o Joaquim Barbosa, de certo modo, ocupava um espectro de centro-esquerda. A possibilidade de que alguns partidos da esquerda se aglutinem em torno dele cresce. Mesmo sem o PT, o Flávio Dino, do PCdoB, foi um que veio a público hoje defender uma aliança de esquerda em torno do Ciro. Então, eu acho que esses dois são os que primeiro ganham, porque as suas candidaturas ganham uma nitidez no espectro ideológico. O Alckmin no centro-direita e o Ciro na centro-esquerda. E a Marina? Marina, eu acho que fica na mesma. Marina e Bolsonaro, eu acho que ficam na mesma. Eles não tinham sido muito afetados com a entrada do Joaquim Barbosa, tinham mantido ali um patamar. Eu acho que o perfil da Marina é muito coincidente com o do Barbosa em uma certa medida, assim como o do Bolsonaro também. Eu acho que eles podem ter um ganho incidental, mas um ganho qualitativo, não vejo. Não acho que eles vão conseguir novas alianças, porque são candidaturas refratárias a alianças. Não acho que vai ter uma mudança de patamar das candidaturas deles. Podem ter um ganho incidental dessas pessoas que querem ética na política. O Andreasa, bom, de certa maneira todos ganham, né? Ou pelo menos ninguém perde, né? Com a saída, acho que ficou claro pelo que a Vera disse, com a saída do Joaquim Barbosa. E para você, qual a leitura? Quem ganha, quem perde, que você projeta a partir da saída dele? Perde o PSB, né, Patrick Santos? Não, sim, um partido irrelevante. Não, um partido irrelevante, que dividido, rachado em 3 ou 4. Aliás, esse, a meu ver, foi o motivo pelo qual o Joaquim Barbosa, o principal motivo pelo qual ele não quis embarcar nessa furada, avaliou que antes mesmo de formalizar sua candidatura, o partido rachado e os núcleos do partido, sobretudo aquele de Pernambuco, do Paulo Câmara, petista e lulista, melhor dizendo, e o bloco alquimista de São Paulo, do Márcio França, já estavam boicotando o cara. Antes mesmo dele ser candidato, quer dizer, um partido incapaz de entregar o que prometia. O Joaquim Barbosa pode ser tudo, mas não é bobo, fez essa avaliação. Sem dúvida ele não vai dizer, mas é um componente importante. Perde o PSB e, de tão desesperado, é provável que não tenha candidato a presidente, que libere o seu partido rachado para formar suas alianças regionais. No desespero, vejam que loucura, porque só um desesperado faz isso, formaria uma aliança com o Ciro Gomes. Agora, quem ganha, eu discordo um pouco da Vera. Eu acho que os principais beneficiados, que foram prejudicados, segundo a minha análise, são Marina Silva, sim, porque ela é a velha outsider, né? É um fenômeno, a outsider profissional. Disputa eleição há 77 anos, disputou 3 eleições presidenciais e a cada ciclo se apresenta com um discurso do novo, da antipolítica e contra a velha outsider, contra o velho outsider, só o novo outsider, né? O Joaquim Barbosa abalava essa estrutura, não à toa, ela veio a público, inclusive aqui na Jovem Pan, foi no Pânico, fez graça, voltou a discursar. Veremos que voltará para a toca. Sem dúvida, por serem muito parecidos, a ascensão do Joaquim Barbosa, fato novo, botava uma pressão sobre a velha outsider. Também acho que o Jair Bolsonaro é prejudicado, beneficiado. Fora prejudicado. Uma das hipóteses para que ele não tivesse avançado na última pesquisa, e a gente apostava que ele avançaria como beneficiário daquele espetáculo circense ridículo do Lula em São Bernardo, né? Seria o beneficiário da indignação, o que não se verificou na pesquisa. Havia 2 hipóteses, ou ele havia encontrado um teto, ou o seu crescimento fora comido pela presença do Joaquim Barbosa. Eu aposto nessa segunda
possibilidade. Então também se beneficia o Bolsonaro e concordo com a Vera na análise a respeito de que também o Geraldo Alckmin se beneficia pelo motivo do extrato do eleitorado do Joaquim Barbosa, o perfil elitista, um eleitor que seria normalmente, naturalmente, do Alckmin. E aí, eu queria fazer só um comentário, porque a Vera tratou disso, escreveu sobre isso, inclusive no BR-18, essa plantação ridícula, patética, vergonhosa do Rodrigo Maia, né? Que assessoria de imprensa extraordinária tem esse senhor? É um tal disparate, as matérias longas, caudalosas a respeito, sem nenhuma base, sem nenhum lastro político, a especulação de uma associação entre Rodrigo Maia, quer dizer, o DEM, e o grupo político que ele acha que tem, que é o grupo do 1% para baixo, com o Ciro Gomes. Quer dizer, é o seguinte, de fato, diante da movimentação em curso das forças verdadeiramente pesadas de centro, PMDB e PSDB, considerando que PPS, PSD e PTB já formaram aparentemente com Geraldo Alckmin. Quer dizer, a conversa desse núcleo, ao mesmo tempo em que o DEM brinca de balão de ensaio, forçando a sua candidatura, impõe no desespero que o Rodrigo Maia busque capitalizar o seu partido em outro lugar. Lá na frente, tornar mais caro a negociação do seu passe. Mas o Ciro Gomes vai ser o primeiro a rechaçar essa aliança com o DEM. Vai ser bonito ver a negativa, né? Se a coisa prosperar. Porque, de fato, o que o Ciro ganha? Se ele é um dos depositários dos votos do espólio do Lula, do lulismo, as pesquisas mostram isso. Vai trazer o PFL para sua chapa e rejeitar a única chance que ele tem de crescer? Então é o Rodrigo Maia atirando para todos os lados em busca de poder vender uma boa posição lá na frente, mas está ficando ruim, hein, Maia? Eles vão te aceitar porque são políticos profissionais. Então não vão negar um apoio, mas acho que nem vice teu partido vai ser, hein? Vai ser que nem 2014. Que fase! Ô Madu, no quem ganha e quem perde com a saída do Joaquim Barbosa, vê se você desempata um pouco o jogo aqui. A Vera, grosso modo, disse que o Alckmin e o Ciro, né? Tendem a ganhar um pouco com a saída dele. O Andreasa falou do Bolsonaro e da Marina, disse que também o Alckmin, de certa maneira, mas deu uma ênfase maior ao Bolsonaro e à Marina. E para você? Bom, o partido, óbvio, né? Quem mais perde é o PSB, que poderia ter algum protagonismo nas conversas aí, pré-candidaturas e nas alianças, e agora não tem candidato nenhum e nenhum outro em perspectiva, né? De repente o PSB se viu que tinha um candidato altamente competitivo, não tem mais. Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim Joaquim Barbosa, mas mostrava-se que tinha o candidato, o grande perdedor, a PSB. Os partidos de centro, de uma maneira geral, ganham porque é menos um na disputa. Então, o que eu estou vendo é o seguinte: o eleitorado não está nem aí para isso. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que nos acompanham, né, estão assistindo essa história toda aí, da mesma forma que a gente assiste uma preliminar do Maracanã, né? Só acompanhando ali, né, olhando as moças em volta, mas sem essa questão toda, ela se diz respeito à luta interna dentro dos partidos, que estão agora querendo se posicionar e estão querendo, de alguma forma, participar o máximo possível das eleições de 2018, principalmente dos cargos majoritários. Então, como é que eles se colocam, né? Como é que eles podem barganhar mais? É isso que está ocorrendo, é isso que está acontecendo. Agora, o grande problema é combinar com os russos, porque esse eleitorado, esse grande público aí que está assistindo aí da arquibancada, né, o jogo político rolando lá no gramado, na verdade, um jogo de preliminar, né, desse que causa muita sonolência, né, modorrento jogo de preliminar.
ele tem que entender, eu acho que a classe política hoje, ela tem que perceber o quão distante que ela está do eleitorado, o quão distante que ela está da sociedade, senão vai ser uma coisa de maluco, né? Vai ser, a gente vai viver uma campanha, as eleições de outubro vão ser uma conversa de surdos, porque a sociedade espera uma coisa, quer uma coisa, e os políticos têm que se dar conta que tem que apresentar candidatos, né, à altura da expectativa do eleitorado. E eu não estou conseguindo, né, ver aí isso com muita clareza. Né? Se os candidatos que estão aí, nenhum deles tem, digamos assim, um apelo direto ao coração do eleitorado. A não ser, por exemplo, o Bolsonaro na extrema-direita, o Lula na esquerda, né, que tem ali, aí já não é mais política, aí é religião. Alguma coisa, Vera? Essa história do Ciro, de por que ele poderia angariar algum apoio do DEM, realmente é um balão de ensaio, fruto desse desespero do DEM de estar sendo escanteado no atual momento na negociação com o PSDB. Onde eles buscam uma lógica para isso, e aí pode surgir até uma conversa, porque a gente sabe que na política brasileira, cruzamento de jacaré com cobra d'água é o que não falta. Me lembram os demos que eles já apoiaram o Ciro Gomes em 2002. Foi naquela época que o Antônio Carlos Magalhães, o avô, rompeu de vez com o Fernando Henrique Cardoso na briga com o Jader Barbalho. Eles acharam que os tucanos atiraram na candidatura da Rosiana Sarney e atiraram do páreo, e aí eles foram se ajoelhar no altar do Ciro Gomes. Foi um desastre para todo mundo. Logo no começo já se desentenderam, etc, etc, etc. Então eles buscam negócio, olha, já houve, não seria inédito. E a segunda coisa que eles dizem é o seguinte: tendo levado um pé na bunda do PT, da Gleice, etc., o Ciro terá automaticamente de fazer um aceno ao centro, se quiser ser viável. Porque ele não vai ser o depositário dos votos do PT, não vai ter essa aliança com a qual ele sonhou. E às vezes que a esquerda foi viável e conseguiu se eleger, se baseou numa aliança com a direita. Então isso é Lula 2002, Dilma 2010, mesmo o Miguel Arraes, eles buscam um exemplo lá atrás do Miguel Arraes, que se aliou com os coronéis para vencer em Pernambuco, etc, etc. Então ele teria que dar uma guinada ao centro. Hoje, nessa sabatina da qual a gente vai falar mais à frente, você veja qual foi a preocupação dele. Falar, não é preciso, não é possível demonizar o empresariado. Ele está buscando um empresário para ser seu vice. Ele está, de alguma maneira, tentando fazer esse movimento quando viu que o PT não virá apoiá-lo mesmo por aquela posição hegemônica que adota. Eu acho que isso é totalmente inviável, porque pode fazer sentido nesse arranjo dos políticos, na lógica deles, mas quando apresentado ao eleitorado não fará sentido algum. Mas é essa lógica na qual eles se baseiam, tá? Porque eu fui atrás quando vi as notícias caudalosas, como disse o Andreasa, porque não faz sentido nenhum. É isso que o Madureira está falando, existe expectativa e realidade. A expectativa dos eleitores e a realidade com a qual os políticos ainda estão trabalhando, elas são totalmente distintas, dissonantes. Fala, Andreasa. Ô, Patrick, que é o seguinte, surfando aí na fala da Vera, com a qual eu concordo, o Ciro Gomes talvez seja, entre os pré-candidatos, isso é gravíssimo, né? Porque o nível de confiança entre eles é baixo. Talvez seja o mais inconfiável. Já esteve em todos os partidos. Quem conhece ciência política não compra o Ciro Gomes esquerdista. Mas isso não quer dizer que seja bom, porque cria as condições perfeitas do oportunista. Esse é o tipo de perfil quase impossível, a não ser em condições de desespero, de fazer aliança. Porque o cara ganha a eleição, quem tem voto é ele. Você firma com ele uma parceria e lá na frente, há exemplos vários, o cara te dá, desculpem a expressão, pé na bunda. E tchau. E quem governa é ele. Isso serve tanto para o PT, um dos motivos pelos quais o PT jamais aderiria a uma candidatura Ciro, mesmo em desespero, é porque não significa nenhuma perspectiva de poder. O Rodrigo Maia e o DEM, eles acham, porque eles, olha, eu vou te contar, dificilmente alguém faz leitura política pior que o Fernando Henrique. Esse pessoal do DEM, ACM Neto, Rodrigo Maia, tudo é possível. Mas esses caras acham que apoiando o Ciro Gomes eleito, eles vão ter perspectiva real de poder, de formar um governo, de decidir.
Vocês acham que o Ciro Gomes vai trabalhar com a sua base, que aliás não existe, para que o Rodrigo Maia seja novamente presidente da Câmara em 2018? Não dá, isso não é mundo real. Nem mundo da política é.